queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço por mais uma vez poder estar juntamente com os ouvintes para podermos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Dessa vez, não é simplesmente uma vez como outras. Hoje é a última vez no ano que trago um podcast para os irmãos. Desde que fomos chamados para fazer essa obra, aceitamos o compromisso e nos dedicamos ao máximo para dar o nosso melhor. Nem sempre conseguimos fazer como esperamos, mas estamos prontos a nos aperfeiçoar, pois essa obra não é para homens. Estamos fazendo-a para Deus. Nesse momento, agradeço também ao irmão Edgar e equipe por estar sempre ao nosso lado, incentivando e nos exortando para extrair o melhor de nós, assim como um líder. Enfim, dessa vez estaremos tratando sobre o título, abro aspas, Os amigos de Jó obedecem à ordenança de Deus, baseado em Jó capítulo 42 e versículo 9, que diz, Então foram Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Naamanita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Jó capítulo 42 e versículo 9. O texto é bastante interessante, pois podemos falar muito bem sobre, abro aspas, obedecer à ordenança de Deus, fecho aspas. Na passagem, vimos como esses amigos de Jó, após aquele debate longo acerca da pessoa de Deus, ficaram ao encontrar-se com o próprio. A sensação parecia de entender que ignoraram por muito tempo alguns detalhes acerca do caráter de Deus. Por exemplo, alguns deles exaltavam só a soberania de Deus e esqueciam-se que Deus é um Deus misericordioso, como diz o próprio apóstolo João, Deus é amor. Parece que, ao ouvir a voz de Deus, puderam compreender realmente como era o caráter dele, ainda que não de forma plena. O mais interessante é que eles, ao ouvir a voz de Deus, tomam a decisão de obedecer. Obedecer ou não à voz de Deus traz consequências que ecoam na eternidade. Trago-vos apenas dois exemplos que nos deixam a par das consequências. Um no Antigo, outro no Novo Testamento. Aquele de obediência, este de insubmissão. O primeiro é o texto de Gênesis, capítulo 12, que diz, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 14, versículos 1 ao 4. O texto nos mostra como nosso pai na fé, Abraão, quando ouve o chamado de Deus, decide obedecê-lo. Vê-se então que, apesar das dificuldades, o patriarca teve uma vida cercada de bênçãos. Vemos, porém, um exemplo que às vezes eu gostaria que não tivesse acontecido. Atos, capítulo 22, versículos 18 a 19, diz o seguinte, E vi aquele que me dizia, dá-te pressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Talvez o leitor não esteja entendendo muito esse contexto, portanto faz-se necessária uma breve introdução. Esse evento ocorreu logo após a conversão de Paulo. Assim que ele voltou a enxergar, ele demonstra o desejo de ir a Jerusalém, não mais como um perseguidor, mas agora como um servo do Senhor que desejava pregar o Evangelho e fazer novos discípulos. Porém, como Deus é conhecedor de tudo,
sabia que não seria bom para ele tomar aquela atitude. Deus, para ensinar a Paulo o quão é importante obedecer à voz de Deus, ordena que ele não vá a Jerusalém. Todavia o apóstolo, ele desobedece à voz de Deus. Parece que ele chega a insistir com Deus, dizendo: mas Senhor, aqueles homens sabem que eu outrora perseguia eles, e agora eu estou indo para pregar o evangelho e todos vão acreditar em ti. Mas Deus sabia que não era bem assim. Vemos, porém, que o apóstolo desobedeceu à voz do Senhor, conforme Atos capítulo 9, versículos 26 a 30, que diz: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Devido a tudo isso, Paulo teve que sair de Jerusalém e passou um período de 5 a 10 anos sem poder pregar em Jerusalém, sem poder sequer aparecer em Jerusalém. Tudo isso por consequência de sua desobediência a Deus. O interessante aqui, ao notarmos, voltando inclusive para o exemplo citado dos amigos de Jó que decidem obedecer a Deus, lembrando do exemplo do discípulo, ou melhor, do nosso pai na fé, Abraão, que decide obedecer a Deus, e de Paulo, que decide desobedecer à voz de Deus, fica muito evidente que uma vida de obediência ela traz benefícios às nossas vidas. Uma vida, porém, de desobediência traz diversos malefícios e coisas que, como falei outrora, ecoam na eternidade. Que o leitor possa obedecer à voz de Deus, que possa escutá-la e atender ao seu chamado, obedecendo a Deus em cada detalhe de sua vida. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que Deus nos abençoe.